É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Somcast. Hoje a gente tem conosco aqui um sommelier. Eu vou ler o currículo dele ali, mas é um cara com uma classe, uma finesse, uma educação, que a hora que eu apresentar vocês vão entender. Sommelier, educador e diretor da ABS São Paulo. Foi meu professor na aula de decantação, aeração e abertura de espumantes no módulo online. A gente já se viu por aí, mas formalmente foi meu professor. Formado em administração e comércio exterior, também tem, além do curso da ABS, tem o W73, ASE nível 2, certificado educador de Porto, especialistas em vinho de Jerez e atualmente trabalha na Berkman Importadora. Exatamente. José Eduardo Pereira Barbosa. Zé, puta, obrigado demais aí Saúde, obrigado pelo por convite. participar. Cara, vocês estão vendo aqui um sommelier mais educado que tem, mais classudão, assim. Obrigado. E antes da... Obrigado mesmo. Imagina, Obrigado, cara. cara. E antes da gente começar a apresentar nosso patrocinador, nossos patrocinadores, Samvivan, camisetas aí do universo do mundo do vinho. QR Code está na tela, Somcast15, nosso cupom de desconto. Acessa lá, eles têm uns quadros bem legais também para quem quer estudar as regiões. É uma coisa bem didática. Ou se quiser só decorar a casa também, fica bacana. E também aproveitando para apresentar em Caneva, nosso patrocinador aqui com uma charcutaria incrível. Produção, mostra aí. Deu. Tu fala, a mão tem que dizer aqui, ó. Coisa fina, hein? Só charcutaria artesanal, produzida aqui em São Paulo, com os porquinhos top. Duroc, coisa fina. Então, acessa aí o QR Code que tá na tela. Bora lá falar com o Gão, que ele vai fazer um corte especial para vocês. Fechado? Zé, antes da gente... A gente sempre começa pela mesma pergunta de sempre aqui, né, cara? Qual a primeira vez que você tem memória de vinho, assim, cara? É com família? Cara, duas coisas. Primeiro, obrigado pelo convite. Número dois, para harmonizar e combinar bem com a charcutaria que você apresentou aí, já começamos bem, um vinho branco, Benzaço. vinhaço. Estamos tomando aqui um Rébula, do produtor Clet Prada, e é o da linha Bagueri, um vinho bem especial que eu gosto bastante. Então, já começamos com o pé direito. Boa. A lembrança mais antiga que eu tenho de vinho, eu acho que foi com meu avô. Meu avô, em português, né, que tinha o hábito de todas as tardes beber um pouquinho do seu vinho do Porto. E eu, um garoto ainda, sei lá, 10, 11 anos, voltava da escola, ficava ali em casa, né? E meu avô lia muito. E aí, num dado momento da tarde, ele pegava lá o seu cálice de vinho do Porto e bebia. E eu ali de longe, só acompanhando tal, isso durante várias semanas. E num dado momento, ele via a minha curiosidade, ali, hoje isso é impensável, né? Ele foi lá, colocou duas tacinhas, colocou uma segunda, completou com água e olhou para mim. Ele nem falou, beba, só olhou para mim como quem diz, ó, tá autorizado. E eu fui lá e peguei esse copinho e provei. Aquilo foi um negócio tão maravilhoso, tão especial, que isso nunca saiu da minha cabeça. Portanto, essa é a lembrança mais antiga que eu tenho de vinhos. Evidente que isso não definiu a minha carreira como sommelier, mas é uma lembrança Afetivo, né? muito fraterna, muito carinhosa, né, do meu avô e isso me marcou bastante para apreciar a bebida como eu gosto dela hoje. Então, Boa. essa história. E aí, trazendo mais pra vida real, assim, mundo mais atual, assim. E o primeiro vinho que você degustou e falou, pô, isso aqui é legal, hein? Sabe que eu nunca bebi na juventude, no começo da vida adulta, quase não bebia. Não gostava muito de cerveja, achava cerveja ruim e tal. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional e eu tinha que acompanhar alguns colegas de trabalho, alguns clientes também, visitas externas. Então eu comecei a visitar restaurantes para poder acompanhar essas pessoas. E aí eu comecei a provar vinho. E aí comecei a combinar o vinho com a comida, mesmo de forma completamente principiante. E percebi que isso era legal. Falei, pô, isso aqui é bacana. Legal, né? É legal, vai dar prazer, e você ganha cultura. Então, o começo da vida empresarial, da vida corporativa, me levou para esse universo do mundo do vinho, como consumidor comum. Né? Porém, eu vi que isso era tão legal que eu comecei a estudar. Lá pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000,
eu fiz o meu primeiro curso de vinhos. Sentar, tomar aula sobre o tema. E aí comecei a buscar um pouco mais de vinhos com melhor qualidade, um pouco mais de expressão. E eu era cliente de várias importadoras daquele período, né? Até que eu me frustrei um pouco. Eu falei, pô, mas eu estou comprando vinho aqui, vinho italiano, vinho francês, nada me agrada muito, né? Certamente esses vinhos aqui não são muito bons, né? E eu me queixei pro meu colega lá da importadora, que na época era meu orientador de compra, né? E aí, em um dado momento, ele me chamou na loja. Falou, olha, Zé, chegou aqui umas garrafas que a gente não vai mais comercializar, não vamos importar mais esse vinho, e tem aqui uma liquidação. E tem vinho que eu acho que você vai gostar. Me convidou, eu fui lá e tal. Só que ele apresentou vinhos que custavam mais que o dobro daquilo que eu estava acostumado a comprar. E eu falei para ele, mas cara, nesse preço aqui, você acha que uma garrafa, né, vale isso? Ele falou, olha, faz o seguinte, compra, prova o vinho, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Nesse nível. E aí eu levei a garrafa, tá, eu lembro até hoje, era um francês, era um Moët Saint-Denis, um Pinot Noir. E aí quando eu abri a garrafa, eu coloquei ali bonitinho, eu levei o copo na boca, senti aquele aroma, falei, isso é vinho. Isso é um vinho bacana, né? Na verdade, era um Premier Cru, e eu lembro como se fosse hoje, sei lá, em dia de hoje, alguma coisa como R$ 600. Muito caro, para o meu padrão naquela época, né? E já estava em oferta. Já era oferta o vinho, né? E aí eu dei esse passo e entendi que tem preço, sim, para algumas coisas. Né? E eu estava comprando vinho errado. Você está falando de uma época que o dólar, o euro estava legal pra Era quase um por um, era quase um por um. Mas eu estava comprando vinho errado. Eu estava comprando vinho pelo preço. E não pelo produtor, não pela origem, não por orientação, mas muito mais pelo limite de preço. E comprava errado. Então, a partir daquele momento, eu entendi que eu precisava estudar mais. E aí, comecei a estudar. Ainda não era profissional, evidente, não tinha intenção de ser um sommelier profissional, mas queria conhecer o assunto. Fiz alguns cursos, participei da degustação, fui na SBAV, na antiga sede lá no Jardim Paulista, fiz várias degustações em importadores e tal, e gostava do tema, mas naquele momento ainda como consumidor. E você trabalhava em empresa tradicional? Tradicional, na área de serviços gráficos na época, era uma empresa multinacional americana, e mudei depois para banco, comunicação, tecnologia, e depois mantive um tempo maior aí em serviços gráficos. Isso foi minha vida antes do mundo do vinho. Fiquei 24 anos nessa carreira, como executivo de negócios, tal, gerente de contas, tendo equipe comercial. Então, tive uma carreira grande nesse segmento de serviços. Sempre já na linha de frente da parte comercial. Sempre no comercial, sempre no comercial. Era uma atividade que eu gostava muito. Isso acho que facilita muito hoje o teu dia a dia, né? Dentro de uma importadora, tal, não querendo pular etapas, mas já trazendo isso, né? Essa vivência no comercial facilitou principalmente a relação com as pessoas, o entendimento do negócio do vinho no Brasil. E isso me deu uma vantagem, se eu posso dizer isso, uma vantagem de como me portar, como buscar os relacionamentos, como buscar ser efetivamente um bom sommelier, que é lembrar que, no final dos dias, a gente precisa vender vinho. Às vezes eu falo que é mais planilha e menos, né? A gente precisa deixar o negócio rodando, né? É um negócio. Eu preciso, no final do dia, ter vendido algumas garrafas de vinho para poder manter o negócio girando. Então, nesse aspecto, a formação profissional anterior me deu uma vantagem competitiva em relação aos demais sommeliers da época. E aí você chegou num momento da tua vida e você falou, pô, vou mudar. Aí é uma história muito louca, a gente estava até batendo um papo aqui antes. Exato. Sabe o que fez eu girar essa chave? Eu sempre fui muito entusiasmado com o trabalho. Então, eu acordava ali na segunda-feira já todo elétrico, todo planejando a semana e vai que vai. Até que uma série de fatos, né, foi tirando esse vício, tirando um pouco dessa energia. Até que chegou uma segunda-feira e eu falei, cara, não tem mais o que fazer nesse lugar, não tem mais o que fazer neste negócio. E aí eu entendi que eu precisava fazer uma migração de carreira. E aí eu fui pesquisar, contratei uma profissional que era orientadora de carreira e também psicóloga. E fiz um trabalho com ela durante um tempo para poder identificar quais eram as possibilidades de trabalho que me preenchessem
essa Vazio, né? necessidade de ser algo útil, de ser algo prazeroso, de participar da vida das pessoas de uma forma diferente. Eu não queria mais ser o mal necessário, né? Porque eu vendia um produto que as pessoas compravam porque precisavam, não porque queriam, né? E isso me incomodou naquela altura. E aí saíram algumas possibilidades, dentre elas o trabalho com enogastronomia e com gastronomia. E eu fui pesquisar, aí eu fui buscar quais eram as escolas de formação aqui no Brasil, fora do Brasil, quanto ganhava um sommelier, o que fazia, o que não fazia, onde trabalhava. Fui fazer uma pesquisa bastante completa. Parecia aquela vinhetinha do Globo que tinha lá o Chapelin falando: quem é um sommelier? Como come? Como vive? Como se alimenta? Exatamente. Fiz uma pesquisa longa, viu? Eu pesquisei as escolas aqui do Brasil, na Argentina, Espanha, entender um pouquinho a reputação de cada uma delas. E aí eu fiz uma escolha que para mim fazia sentido na ocasião, que era a formação pela ABS de São Paulo. Era um curso presencial, só tinha presencial na ocasião. E eu fui fazer um curso de formação completa como sommelier profissional. E naquele momento eu tive a condição de tirar um ano e meio sabático para poder estudar. Isso é muito doido, porque às vezes a pessoa tirou no sabático para viajar, para relaxar, o cara tirou um ano e meio. Na verdade, era assim, era um misto de uma convicção muito grande e uma necessidade de abreviar o tempo Tá. de sucesso que eu precisava ter na carreira. Quando eu falo sucesso, eu falo assim, Pagar as concluir o contas, né? curso, estar formado, trabalhando, produzindo e já ter alguma reputação. Então eu tinha um tempo muito curto, eu não podia errar. E aí eu usei esse ano e meio para estudar. Então o meu trabalho era acordar pela manhã, levar o filho na escola, voltar, estudar o dia todo, voltar, pegar o filho na escola e continuar à noite. Isso todo dia. E eu fiz isso com algum sucesso. Tive um destaque durante a formação na ABS. Foi não posso dizer o melhor, mas um dos melhores alunos da ABS até hoje. E me formei rapidamente. Eu fiz 2 módulos juntos. Fiz o módulo 2 e o módulo 3 juntos, né? Isso também abreviou meu tempo de formação. Que é super possível, porque são temas totalmente diferentes. São temas né? diferentes, mas você ainda precisa de algum conhecimento do módulo 2 de países Tá. para você poder fazer um bom desempenho na área de serviços. Sim. Mas eu consegui conjugar isso tudo bem e logo em seguida da formação eu já fui trabalhar. Mas durante a formação, fui fazer eventos. Muito diferente dos meus colegas sommeliers que estão mais tempo no mercado, né, os que são iniciantes. Eles iniciaram em restaurante, fizeram a sua formação e depois foram para a importadora. Eu fiz ao contrário. Eu comecei em eventos para importadoras, fui trabalhar em importadora e só mais tarde, depois de alguns anos, é que eu fui trabalhar em restaurante. Então eu fiz um caminho um pouco diferente da grande maioria. O que foi muito bom para mim. Já conhecia o mundo corporativo, tinha grande afinidade com esse dia a dia e eu fui para trabalhar na Casa Flora, trabalhei na Wine Brands, um longo período na Wine Brands e hoje trabalho para a Beckman Wine Cellars, que é uma importadora inglesa, que tem uma unidade aqui no Brasil há mais de 10 anos e eu sou sommelier sênior dessa importadora. Tá boa. Está vivendo muito, muito, muito essa a história. Não, então conta um pouco mais pra gente dessa tua trajetória. Você começou na Casa Flora? Na Casa Flora tinha uma loja, né? Tem ainda uma loja, eu atendia na loja, orientando a compra dos parceiros de negócio, muito mais os pequenos empórios, hotéis, restaurantes que queriam comprar produtos, então eu ficava ali orientando. E foi muito legal, porque na Casa Flora nós tínhamos, tem ainda, né, uma quantidade gigante de alimentos. Tem. Isso é bem legal. Isso para mim foi interessante para conhecer mais os detalhes de massas, molhos, condimentos. Isso foi muito, muito importante. Depois eu fui ser sommelier para a Wine Brands. Comecei na área de atendimento a consumidor final, fazendo os eventos todos, feiras, jantares, apresentações. Assumi a sommelier da Wine Brands e fiquei lá até o final de 2022. Começo de 22. E aí passei por todas as áreas, aí desde apresentação para clientes, treinamento de brigada, viagens com produtores, então fiz bastante coisa neste período, que amadureceu bastante a carreira. E estou há 2 anos e pouco, 2 anos e alguns meses na Beckman. E aí eu tenho feito um trabalho que é muito mais
olhando para a área de produtos. Compra, busca de produto lá fora, negociação com esse fornecedor, escolha dos rótulos que a gente vai trazer para o Brasil, precificação. Então, é um trabalho que está bastante conectado com a área de produtos. Então, hoje, e sem deixar a parte da educação. A educação e produtos hoje fazem parte da minha vida profissional na Berkman. E isso é também algo que a maior parte dos sommeliers não fazem hoje das importadoras. A importadora hoje trabalha com o sommelier muito focado na parte da educação, a grande maioria delas. Né? Então, é treinamento de brigada, treinamento da equipe comercial, fazer ali ficha técnica, um wine dinner, uma feira de vinhos, e não avança para a área de negociação com os fornecedores. Isso está muito mais ligado com o pessoal de gestão de marca, de produtos. Na Berkman eu faço esse papel também, e que é muito bacana, e eu tenho aprendido bastante. É um negócio muito, muito legal. Como que foi? Quais foram as maiores dificuldades assim, que você teve nesse início de carreira no mundo do vinho? Assim, cara? É uma dualidade, né? Eu falo bastante com alguns donos de restaurantes, eles reclamam que não tem mão de obra qualificada. E aí eu falo com os sommeliers, a reclamação é que a remuneração não é equivalente ao que se exige do profissional, tanto em qualificação quanto em dedicação. Uma equação um pouco difícil, mas eu acho que a maior dificuldade é equilibrar remuneração. O sommelier hoje ele ganha muito menos do que ele precisa ter de formação, conhecimento de cultura geral, de gastronomia, de geografia, Se manter de viagens. atualizado, né, cara? É uma profissão que exige estudo contínuo, como qualquer outra profissão de alto nível. Mas uma formação de sommelier hoje, no mínimo, aí é uma coisa perto de 40 mil reais, no mínimo. Fora livro, fora viagem, fora compra de vinho que você precisa fazer. E a realidade no salão hoje, no restaurante, é 6 por 1, e nem sempre é final de semana, né? Só um domingo por mês, almoço e jantar, na grande maioria das vezes, e você tem pouco tempo para estudar, para poder se dedicar à quantidade da formação. E, em contrapartida, o salário não é lá tão atrativo assim. Então, a primeira oportunidade que o profissional tem de sair do salão, ele vai. Sai, né, cara? Ele vai. Então, hoje, grande parte dos restaurantes do Brasil não tem um sommelier qualificado. A maior parte. Pega ali um garçom, um maître que tem um pouco mais de conhecimento e bota essa pessoa para fazer o papel do sommelier. E muitas vezes não consegue fazê-lo, não porque não quer, não porque não gosta, mas porque falta qualificação, falta realmente Formação, né? formação técnica básica, falta um conhecimento geral, falta repertório. Sim, Essa é a palavra que eu acho que é a mais importante para o profissional. Repertório, conhecimento não só técnico do que você faz, mas de pessoas, de negócio, de relacionamento. Você congregar tudo isso no profissional que mantém um sorriso no rosto e atende todo mundo bacana, é muito complicado. Daí que eu acho que a remuneração ela não é à altura. Mas você não acha que o mercado ele vai acabar se adaptando e esse sommelier de salão ele vai acabar deixando de existir na maioria dos restaurantes? Ter um consultor por trás que dá um respaldo maior para vários restaurantes com treinamentos ali para o pessoal. Acho que é um caminho que é inevitável, porque realmente é impossível o sommelier ganhar, a não ser que ele trabalhe em 10 restaurantes assim, aqui em São Paulo que eu conheço que vão pagar bem, cara. São muito poucos. Aqui em São Paulo, alguns bons hotéis, sim, têm os seus sommeliers. Alguns restaurantes de rua têm, às vezes, um sommelier para atender 3, 4 casas. E você tem razão. Hoje é muito complicado você ir para um restaurante, sei lá, de categoria média, e encontrar um profissional qualificado ali para fazer todo o serviço de harmonização, guarda de vinhos, escolha, carta, harmonização, gestão, não tem. Então, sim, é um caminho para o profissional sommelier buscar outras atividades. Então, ficar no salão todo o tempo pode não ser mais atrativo. Por isso que nós já falamos. Então, possivelmente o caminho de ser um consultor funcione. Enoturismo, tem um caminho gigantesco para o enoturismo. Então, fazer um trabalho de recepção dos clientes, mostrar toda a história da vinícola,
processo de fabricação do vinho, conduzir um almoço, um jantar harmonizado. Então, eu aposto bastante aqui em São Paulo, em Minas principalmente, neste novo caminho que é do enoturismo, o receptivo. Né? Ainda tem o caminho do trabalho de importação e distribuição de vinhos, o que eu faço hoje. Trabalhar para supermercados e distribuidores de bebidas, sendo realmente ali um consultor que vai organizar todo o estoque desses lugares, garantir que o estoque do restaurante, do supermercado e também do distribuidor estejam saudáveis, ajudar na venda, ajudar na formação. Outra parte também no marketing das companhias, um conhecimento técnico mais profundo, auxiliar na preparação de material de publicidade. Então, tem várias possibilidades hoje, né? Não somente em restaurante, mas em enoturismo, distribuição de vinhos, importação. Mas sempre atrelado a alguma outra área ali, né? Sempre tendo que ter um complemento a mais ali, né? Não sendo... Assim, eu acho que não dá pra gente ser... Né? No mundo que a gente vive, não dá pra você ser tapado, né, cara? Você precisa abrir a mente e abraçar outras áreas, outras... Né? Que não dá pra você ser, pô, sou sommelier, acabou. Não, Não dá. aí está Todo mundo só vê as fardado, glórias, né? O pessoal só vê as glórias, só vê provando vinhos importantes, participando de jantares ou almoços, mas essa parte é a ponta do cume do trabalho do sommelier. Quando você vê ele abrindo uma garrafa, fazendo um serviço de vinho, para alcançar aquele momento, ele já estudou um monte, já preparou toda a carta, organizou a adega, instruiu a brigada, ele já fez um trabalho, conversou com o chefe de cozinha, ou seja, já fez um trabalho monstruoso antes de chegar naquele momento que é do contato com o cliente. Então, a profissão, como qualquer outra profissão, médico, engenheiro, eletricista, tem uma parte de transpiração muito grande. Antes de você chegar na frente desse cliente que vai desfrutar do copo com o seu vinho. E sim, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de ser plural, sim, de ser generalista. O sommelier hoje que não conhece de planilha de Excel, não conhece de um sistema de gestão integrado do seu restaurante, do seu local de trabalho, não conhece um segundo ou um terceiro idioma, não tem essa noção clara de negócios, não consegue sucesso na carreira. Mas isso a gente pode ampliar para todas as áreas, né, cara? Acho que vai muito nessa linha, cara. Exato. Publicitário ou qualquer coisa. O que foi, produção? A garrafa? Vou pôr a garrafa atrás, claro. Eu vou pôr. Produção pentelha, cara. E Zé, entrando nos temas mais delicados, assim, né? Aqui eu tento... Cara, eu faço questão de olhar no meu cronograma de pessoas que eu trago aqui e ver diversidade. Cara, eu adoro a pluralidade que é o Brasil, cara. E eu imagino que você deve ter encontrado algumas barreiras por ser negro. E, cara, o Brasil ele é um país preconceituoso de diversos níveis, né? Como que é... Você teve muita dificuldade nesse início de carreira? Hoje é mais consolidado, talvez menos, mas ainda acredito que deve ter uma coisa ou outra por aí, né, cara? Porque o ser humano é um bicho complexo, né, cara? Olha, sempre me pergunto sobre esse tema, até eu não chamo muito esse tema porque eu acho que a gente pode falar disso de formas mais amenas. Mas já sofreu racismo, teve dificuldades, eu respondo. Você quer em ordem alfabética ou cronológica? Foda, né? É isso. Sim, evidente. Tem ali uma série de situações que são explícitas, mas você não tem como provar. Não é? Então, o que eu percebo? Sempre que existe um momento de tensão, disputa por poder ou por dinheiro ou por alguma exposição, esse preconceito aparece. Né? Então, é sempre nessas horas. E aí a minha conduta é muito, muito clara. Né? Eu identifico, vejo se é realmente essa questão, e aí eu deixo claro. Olha, se você quer me contratar, não tem problema. Não quer me contratar, também está tudo certo. Já passei situações delicadas, né? Como sommelier muito menos, porque eu já
eu comecei como sommelier no momento mais maduro da minha vida, então já sabia como transitar melhor nessas situações. Então, acho que falta coragem para os racistas se pronunciarem, né? Porque como é que essa pessoa pode pensar? Fala assim, essa pessoa, esse cara, alcançou uma posição de destaque, está aqui, ele não é qualquer um, não é a gente fala, um Zé Mané. Se eu for botar essa minha atividade racista aqui, Essa minha eu vou ter ignorância problema. para fora. Eu vou ter problema. Porque percebe que é alguém articulado, alguém que tem capacidade de comunicação, que sabe trilhar pelos meandros da política, seja política empresarial, política pública e tudo mais. Então, apesar de ter o racismo, as pessoas ficam meio que nas sombras. Tá. Tem medo. Tem medo. Racista é medroso, é bunda mole. Na hora que você confronta, ele vai embora. Ele não tem coragem de assumir isso. Não, geralmente. Não tem. É tiro bunda mole. Na hora que você dá uma peitada, escorrega. Então, a minha conduta é muito firme, muito direta. E eu procuro combater esse tipo de coisa com profissionalismo, com a persistência, com a diplomacia. Né? Muitas vezes as pessoas estão aqui que me engolir porque não encontram motivos brechas para colocar de lado. Então, não há possibilidade de ignorar. Então, acho que a conduta que eu escolhi para combater isso é pelo exemplo, é pela diplomacia, é pelo profissionalismo e principalmente pela retidão. Né? Não permitir que... Uma coisa é você prestar um serviço, uma coisa é você oferecer um serviço no restaurante, trabalhar no serviço de salão, outra coisa é você ser serviçal, submisso. Isso não é você. Não é? Portanto, e as pessoas sentem. É que a origem da palavra não colabora muito, né? Mas modernamente a gente precisa ter um pouco mais de entendimento, né? Não falo nem de consciência, mas de inteligência emocional, né? De saber se comportar. Então eu dou pouca bola para essas pessoas, elas se afastam naturalmente, elas não têm a capacidade de convivência, né? Pelo menos não comigo, né? De longa permanência, porque sabem que não vão conseguir nada, então se afastam. Não querem. Tem alguns temas assim que a gente tem que... Pô, a gente tem que dar no meio, cara, porque não cabe mais, né? Eu acho que umas coisas não cabem assim, é uma coisa tão... Puta, né? Enfim, mas vamos falar de coisa boa aqui, vai. Para fechar esse tema, eu acho que a sua audiência é muito grande, muito boa, e a gente precisa dar o exemplo para as pessoas que estão buscando informação, que querem se formar como sommelier. É um caminho, como qualquer outra profissão, bastante exigente, bastante duro, e eu tenho visto mais pessoas buscando essa formação. A gente não comentou, mas eu sou diretor da BS de São Paulo, e a gente tem um programa de bolsas lá. Que legal. E a bolsa ela é muito objetiva, ela é focada para as pessoas economicamente vulneráveis. Então, eu nem falo de cor de pele, de sexo, eu falo de economicamente vulneráveis. Pessoas que não podem pagar pelo curso, que têm muita dificuldade de se manter, mas que têm uma paixão nata pela gastronomia, pelo vinho e pela vontade de trabalhar nesse segmento. E a gente vai daqui a pouco ter uma discussão na diretoria para abrir o programa 2025. E eu tenho, assim, um enorme prazer de dizer que isso foi uma ação que eu tomei dentro da ABS, que eu patrocinei, busquei e teve apoio da diretoria. Então nós temos hoje, em formação, 9 pessoas na ABS nesse programa. Que legal, cara. Nesse programa. A grande maioria são mulheres, a maioria são negras, tem algumas pessoas que não são, porque tem uma condição social também vulnerável, e é uma forma que eu encontrei de também ajudar quem gosta do negócio, quem quer ter uma possibilidade de uma revolução pessoal, uma ascensão social, trilhar esse caminho. Então, de novo, se você tem esse tipo de ação, essa convicção, você afasta as pessoas que têm alguma resistência. Elas não vão te acompanhar. Não vão. Cara, assim, eu acho que é o nosso papel, né, como ser humano, com pessoas ali que conseguiram vencer minimamente na vida, conseguir retribuir dessa forma, né, cara? Exatamente. Isso não tem nada mais... Tem muita gente que
acha que o sucesso é você ultrapassar uma barreira social ou financeira, mas uma parte grande dessas pessoas passam e fecham a porta, né? É. Não querem que outros acessem aquele mesmo lugar. E o meu pensamento é justamente o contrário. Como diz o Emicida, você só tem sucesso, você só vence se for no coletivo. Individualmente é muito pouco. Então, o que adianta eu ter conseguido ultrapassar algumas barreiras se eu tenho uma multidão de gente que está na mesma situação ou pior ainda lá atrás? Então, para mim não faz sentido. E eu trabalho por isso. É isso. Você falou de ABS também, né? Você vê hoje a questão da educação formal ainda como uma peça-chave para o universo do sommelier? Ou existem algumas alternativas educacionais interessantes, assim, que não essa formação tradicional, assim? Uhum. O trabalho de sommelier é um trabalho que exige cultura. Não dá para falar que não. Exige cultura enogastronômica, cultura de países. Aquela geografia que você usava na Geografia, história, principalmente história. Então, querendo ou não, se exige de um bom profissional qualificado uma formação básica Muito bom. boa, pelo menos boa. Então, sim, a formação educacional formal, seja segundo grau, melhor é que seja nível superior. Esse é o melhor, né? Porque você vai lapidar um pouco mais essa pessoa para ter a capacidade de se comunicar, de escrever um texto, começo, meio e fim, expor uma ideia, ter um raciocínio lógico. Então, eu sou defensor, sim, de ter uma formação educacional formal, básica, muito boa, ou pelo menos aquela que te permita acessar uma universidade. Do ponto de vista técnico, é fundamental, fundamental. Tem vários colegas que são bons profissionais, que não tiveram formação, mas ao longo dos anos tiveram a oportunidade de estudar, de melhorar o seu conhecimento. Mas eu acho que é fundamental você ter uma formação técnica concreta, seja na ABS de São Paulo, seja em qualquer outra escola, mas que você conheça do que você está falando. É a mesma coisa de você ser um prático e não ter formação técnica em medicina, sei lá, qualquer outra função. Então, para mim, é fundamental. Acho que isso colabora muito com a sua capacidade de degustação, degustar em grupo, discussão sobre um tema importante, trocar experiências com outros profissionais, não é? Isso é muito importante. E só que você precisa, quando vai escolher para uma escola, identificar qual é o seu objetivo. Sim. Se eu quero ser apenas um bom sommelier de salão, se eu quero ser um técnico em vinhos, se eu vou ser um Master of Wine, qual que é o seu objetivo? Né? E a partir desse objetivo, você buscar a escola que vai te alcançar aquele caminho melhor. Por exemplo, a WSET ou W7 é uma certificação internacional, não é um curso de formação. Você recebe o material, estuda por esse material, várias horas, sozinho, e depois você vai às aulas para confirmar esse conhecimento, provar vinhos e fazer a prova, ou seja, a prova de certificação. Isso é o WSET, até o nível 3. E, de outro lado, você tem um curso de formação de sommeliers. Aí o W7 ou WSET é focado em vinho, né? Vinho, apenas vinho. Tem outras formações de saquê, de destilados, mas no Brasil, principalmente vinhos. E aí você tem, do outro lado, algumas escolas, como a ABS, que é para formação de sommeliers. Então, você vai ter serviço, você vai ter outras bebidas, vai ter pão, queijo, charuto, chocolate, formação de destilados, drinks, além de a formação de vinhos. E fala muito de serviço. Sim. Né? E é uma formação objetivando quem vai trabalhar como sommelier, seja num restaurante, num hotel, numa vinícola, não importa. É um sommelier que está habilitado a fazer harmonizações, indicar vinhos, é outro foco. E aí é uma formação periódica, você tem que ir lá na escola e passar por uma aula semanal, se for presencial, ou online. Então são estilos diferentes para objetivos diferentes. Quando você entender essa diferença e conversar consigo mesmo, souber o que você quer fazer na sua vida na frente, você escolhe. E não precisa fazer uma escolha estanque. Faz outro, mas faz o outro. Também tem essa. Não tem limitação. Eu sou formado pela ABS São Paulo, tenho certificação pela ABS Brasil, tenho certificação pela ASE, né, nível 1 e 2, sou formado pelo W7 também, nível 3, tenho outras formações internacionais, ou seja,
uma coisa não exclui a outra. Não, são complementares. Exatamente, exatamente. Então, como eu falei no começo, o sommelier ele precisa ter na cabeça que a formação ela é contínua, Sempre. não dá para parar. Acho que todas as profissões hoje em dia, acho que de uns 20 anos para cá, acho que a maioria das profissões elas se tornaram, né, uma coisa contínua. Sabe, cara, o mundo está evoluindo de uma forma tão abrupta, assim, em ciclos cada vez menores, que a maioria das profissões você precisa estar se reciclando toda hora, cara. Eu sou da área de comunicação, para mim, assim, é um absurdo. Cada dia surge uma rede social diferente, uma tecnologia, uma ferramenta. Cara, é muito louco, é muito louco. O mundo do vinho vai muito nessa linha, né, cara? Tipo, vai ter uma atualização de uma legislação ali, a safra nova, já só a safra nova já é uma Todo ano é safra loucura, né? nova. Então, a gente tem o lançamento de produtos todo ano. É, Mais de 1.000 produtos que são lançados todo ano. Tem, como você falou, mudanças ou inclusões de legislação específicas. Teve em Rio, teve em Jerez. No Brasil, nós tivemos aqui algumas novas IGs. Então, para você se manter atualizado, precisa estudar continuamente. Sem falar dos concursos, né? Aí concurso já é outra loucura, né? Já é uma exigência bastante alta. como você se mantém atualizado hoje? Eu dou aula pela ABS em São Paulo, né? Hoje faço parte do corpo docente da ABS e por dar aulas eu preciso me manter atualizado. Então, estou sempre pesquisando no site do Conselho dos Reguladores, faço viagem internacional, vou falar com o produtor, daqui a pouco estou na Europa de novo. Então, esse é um jeito de manter atualizado. Contato Direto. permanente, né, com as fontes e por precisar ensinar, eu preciso conhecer mais. Então, é um jeito que eu consigo me manter atualizado para melhorar o meu desempenho na importadora, para quem eu presto serviços. Né? A educação ela é fundamental. Sem a qual a gente não consegue evoluir. Não consegue. Na minha cabeça, desde garoto, eu tinha lá meus 7, 8 anos, eu sempre entendi que o único caminho que eu tinha para fazer uma transformação na minha vida era pelo estudo, era pelo aperfeiçoamento pessoal. E eu acho que isso é verdade até hoje. Então, o que te dá mais prazer nesse universo? Então, é passar o conhecimento, é trabalhar numa importadora, é trabalhar no salão. Pelo que eu entendi, você gosta muito desse processo de educar, né? De passar o Gosto. conhecimento. A minha primeira formação que eu fiz, não concluí, foi letras, né? Então eu queria ser professor de português, inglês e tal. Isso lá atrás, anos 80 e tal. Nem vou falar mais, porque senão eu vi em documentário, tá? É que aí tem uma outra coisa, né, cara? Cara, tô pra ver. Os negros envelhecem muito bem, né, cara? Felizmente, né? O vinho. Tá que pariu, mano. Você falou que. É o Quanto? vinho. Vai, joga a idade aí, velho. Não, depois a gente fala sobre isso. E eu queria ser professor lá atrás, mas eu encarei a realidade e vi que, para a minha intenção pessoal, eu não conseguiria o sucesso no tempo que eu queria sendo professor. Não ia conseguir o resultado financeiro que eu queria. Era uma realidade muito dura como professor. Dura, né? Muito dura. Dura. E eu fui para o mundo corporativo. E mesmo no mundo corporativo, por diversas vezes eu era responsável por receber os novos colegas de trabalho, né? Por fazer o processo ali de, hoje chamado em inglês de onboarding, ou de integração. Então eu era a pessoa escolhida para fazer esse processo. Então desde sempre tive muita vontade, muito carinho por esse trabalho de passar conhecimento. E eu acho que é uma forma da gente devolver aquilo que eu recebi de qualidade de vida, de educação e tudo mais. Mas, falando muito claramente para você, gosto de todas essas áreas do mundo da sommelier. O serviço no salão é muito legal, é muito bacana. Você poder conduzir a experiência de uma família, de uma pessoa, de um casal, durante uma noite, uma tarde, é espetacular. Você sentir que você consegue levar um pouco de felicidade para aquelas pessoas é ótimo. Eventos são fantásticos. O trabalho importadora, ele é muito de negócio, mas é muito de relacionamento com pessoas também. Viagem é muito legal, provar novos vinhos, conhecer países diferentes, isso é muito prazeroso. E também o trabalho da educação, de treinar as pessoas, de compartilhar conhecimento, te dá essa vitalidade que te mantém muito ativo, muito frenético, querendo mais, querendo participar de concurso, querendo fazer melhor e mais do que você já tem de conhecimento. E de concurso? Participou de muito por aí?
Já alguns. Tenho que dizer para você que a primeira vez que eu fui fazer certificação da ABS Brasil, eu tomei pau, eu não consegui passar. Tinha um diretor da ABS, que era o falecido Nelson Pereira, sommelier maravilhoso, muito bom, e eu estava super nervoso ali, tremendo, fazendo a decantação do vinho, né? Decantação, e estava tão nervoso, estava tremendo, e caíram algumas gotas do vinho na toalha, né? Voltou o vinho pela garrafa. E eu fingi que nada aconteceu, segui ali e tal. E ao final da prova, terminei tudo, né? Com muita dificuldade. Era a primeira vez. Aí vem o Nelson, se levanta, vai no gueridon, tira as coisas, pega a toalha, olha, confere que eu tinha derrubado o vinho ali, levanta para os outros jurados olharem também, né? E aí eu tomei pau. Aí eu entendi que eu precisava melhorar mais. Eu estudar mais, treinar muito. E aí na segunda vez eu consegui alcançar. Então participei de 2 certificações da BS Brasil, participei como finalista no concurso brasileiro de sommelier, participei no concurso brasileiro de vinhos espanhóis, fui campeão, participei do concurso de vinhos do Alentejo ano passado, fui finalista. Aliás, quem se sagrou o vencedor foi o nosso colega Luiz Otávio, merecidamente, assim como no concurso brasileiro, né? A gente estava ali lado a lado nessas últimas Foi vice dele nas duas? Nessas duas ocasiões, a gente estava ali disputando as finais. E ele é um profissional dedicadíssimo, então merece 100% dos louros. E também agora a certificação da ASE Internacional, do diploma. Então, mas é necessário falar para as pessoas que estão nos ouvindo que o mundo das certificações internacionais e dos concursos é muito diferente da vida real do restaurante. Não, total. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você mostrar para os jurados, mostrar para a mesa que você conhece o procedimento técnico, formal, histórico de uma atividade da sommelier, seja abertura de garrafa, decantação ou servir uma mesa, do que acontece no restaurante. Restaurante que está lá com 120 lugares, um sábado à noite e todo mundo nadando e você precisa atender lá 2, 3 mesas. Então, são universos distintos. O que a gente precisa ter na cabeça é, em um caso, eu preciso mostrar para a banca que eu conheço todos os procedimentos na ordem correta, né? Consigo lidar com situações com todos os detalhes, estilos, eu conheço isso. E na hora do serviço no restaurante, aplicar essa técnica da melhor forma possível dentro da realidade daquele estabelecimento, né? Então, se eu num restaurante super moderno, eu não vou usar vela, eu vou usar uma outra fonte de luz. No concurso, eu só posso usar vela. Sim. Não posso usar o celular, não posso usar nenhuma outra fonte. Então, essas realidades são distintas e nós precisamos entender isso. Essa é a única ressalva que eu faço. Mas é muito legal. Quem participa de concurso se coloca à prova, testa os seus conhecimentos, testa a sua capacidade de, mais do que conhecimento, de conseguir desempenhar uma atividade sob muita pressão, muita cobrança pessoal e dos jurados, para você alcançar esse objetivo que é a certificação ou o campeonato. Então você chegou a ganhar o de sommelier espanhol, né? Sim, os vinhos espanhóis, pela ESSEX, pela Câmara de Comércio Exterior da Espanha. Como que foi esse processo deles aí? Conta um pouquinho. Foi aqui pela BS de São Paulo, a gente fez a inscrição, então teve uma prova escrita e os classificados participaram de uma prova prática. Degustativa? Você muito parecida com o concurso brasileiro, né? Você precisa se apresentar, fazer uma avaliação de uma descrição completa de 3 vinhos, depois você vai fazer uma identificação de copos, de líquidos em copo preto, taça preta, serviço de espumante completo, serviço de decantação completa também, e mais um menu completo, sugestão de harmonização e ainda, para fechar, uma possível correção de carta de vinhos com alguns erros. Você precisa dizer qual é o erro, onde está o erro, e dizer qual que é o certo. Então é uma prova muito completa, muito complexa, detalhista, em 30 minutos. 30 minutos? Fazer tudo isso aí. Caraca, velho. 30 minutinhos. Você se apresenta e encerra a prova em 30 minutos. Caraca, aí me pegou de surpresa, hein? E no meio do caminho, os componentes da mesa te cravam de perguntas. Você está ali fazendo a decantação, tal, né? Super nervoso.
E aí vem o Dr. Borges e pergunta, olha, eu ganhei um pecorino de um amigo que veio aqui de uma viagem internacional e eu queria saber como é que eu uso esse pecorino. Ah, e isso no meio da Você declaração. precisa responder ou você pode. Você pode dizer que não sabe, pode dizer que não sabe, você deixa de ganhar pontos, mas o que ele espera de você? Ele espera que você fale para a banca, pergunte a ele, mas qual é o pecorino? É o queijo pecorino, né, que é feito com leite da ovelha, blá, 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 ou é a uva pecorino, uva branca da região de Abruzzo, blá, blá. Você tem que mostrar para a banca que você sabe que pecorino pode ser um queijo italiano, na região X, ou uma uva branca que dá vinhos frescos, frutados, blá, blá, blá. Tem que falar isso para ele. Faz um carbonara lá, Borges. Para de encher o saco aqui. Então, e isso é que eles fazem na hora. Então, tem sempre perguntas em cada um dos momentos, para ver como é que você reage a situações inesperadas. É que é o dia a dia real, né, cara? Exatamente. No último concurso brasileiro, por exemplo, você pediu um drink, né? Então, você estava ali fazendo a abertura do espumante, e aí, no meio do serviço, alguém da mesa te pede um drink. Você tem que preparar na hora. Aí você precisa decidir se você continua abrindo a garrafa, serve todo mundo e depois vai fazer o drink, ou para o serviço e vai fazer o drink para depois todos beberem juntos, né? Então, na minha opinião, eu parei, fiz o drink, levei à mesa e continuei servindo espumante para que todos pudessem desfrutar da bebida nos mesmos momentos. Então, isso é o que acontece em concurso. Nem todo mundo que trabalha no segmento da sommelier gosta, quer participar ou se sente em condições de fazê-lo. Não porque não conhece, que não tem formação adequada, é porque não se sente confortável naquele É um ambiente naquela situação. diferente, né, É um cara? ambiente muito, muito estressante. Muito estressante. Você está no salão com um monte de pessoa falando alto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. bem. Ali estão todos os holofotes para cima de você, né? É uma outra. Não, é outra situação bem, bem estressante. É por isso que você precisa tentar várias vezes para conseguir, né? Não é logo de cara que você vai chegar e cravar, né? Na verdade, Renato, o que acontece não eu gosto de dizer isso, não é a pessoa que tem mais conhecimento que ganha. Tem mais sangue É frio. a pessoa que tem mais autocontrole e responde melhor a situações de estresse. Estresse. E aí, essa pessoa, se conseguir fazer esse trabalho mental melhor, consegue alcançar o objetivo com mais facilidade. Boa. Pô, e vamos falar um pouco mais do teu momento atual lá na Berkman, né? O pessoal sempre- Aliás, tem uma coisa pra você aqui, peraí. Antes que eu esqueça, tem presentinho aqui, ó. Boa. Espero que você goste. Olha lá as Tira aí, tacinhas. 2 presentinhos. Já vai ficar aqui no, É para você poder usar aí nos toques. nos seus grandes vinhos espumantes. Boa. Olha lá. Vou abrir uma só, hein? São duas. Parzinho, né? Um só não faz sentido, né? Um parzinho. Ah, boa. Uma taça tulipa, né? Pinha. Boa. Deu só. Aí. Boa, show de bola. Edu. Então, pô, conta pra gente um pouquinho do teu momento, cara. Eu comecei na Beckman em 23, né? 23 eu comecei no início de 23. A Beckman é uma empresa inglesa, está no mercado há 60 anos, tá? Já há bastante tempo. E no Brasil tem 10 anos de atividade. E lá trabalho com o Paulo Bramer, que é o diretor da área de produtos e de marketing. Enocultura, né? Exatamente, um dos fundadores e diretores da Enocultura, não está mais na Enocultura, é evidente, né? Já não tem mais a participação nessa empresa, e hoje ele é um dos diretores e sócios da Beck no Brasil. E ali a gente tem construído um portfólio que eu julgo muito interessante. A empresa do Marine DT, nos últimos 3 anos, ela cresceu muito, cresceu bastante, não somente em volume de faturamento, mas de expressão do seu portfólio. Ela incorporou em 2020 o Grupo Antinori, depois vieram Contarella, vieram algumas marcas também de Espanha, e o ponto importante em 23 foi a chegada da família Montes. Depois tivemos Matias Vistelli, De Martino, agora temos família Torres também no nosso portfólio. Então, são grandes pilares que chegaram. Além de Louis Smith, com Cobel, Tecedeiras, Simone Febvre de França. Então,
a gente vem construindo um portfólio que a gente tem um objetivo muito claro. Não é ser o maior importador do Brasil, não é esse o nosso objetivo. É ser a importadora dos melhores vinhos, dos grandes vinhos. Então, se você tiver um negócio, uma festa, você tem um restaurante, você quiser vinhos de primeira linha, vinhos importantes, com tradição, com história, com qualidade no copo, você precisa lembrar de Bergman. A gente tem um foco muito claro, que é da linha média para cima, a linha premium. Esse é o foco da companhia. Claro que vai ter vinho econômico, vai ter vinho de entrada, né, para atender os mais diversos mercados. Mas o volume... O foco da empresa realmente é a linha média para cima. Média alta. Média alta. E a linha premium, que a gente tem realmente... Para você ter uma ideia como isso é fato, nas importações de vinhos, falando de Itália, por exemplo, a grande média é 30 e tantos dólares a caixa. Caixa com 9 litros, 12 garrafas. Essa é a média brasileira. A Bergman está ali na faixa dos 80 dólares a caixa. Ou seja, quase 3 vezes mais, né? 30, 2 vezes e meia mais. Então, realmente, a gente trabalha numa faixa de produtos mais elevados. E, para complementar esses grandes pilares, a gente tem trazido alguns produtores que são pequenas joias, né? Como o Jim Barry da Austrália, vai chegar daqui a pouco o Dog Point da Nova Zelândia, trouxemos Yara Iri também da Austrália, estamos trazendo alguns produtores de Borgonha, bem pequenos, menores, ou seja, vamos ali construindo um portfólio que privilegia os pilares, né, os principais produtores de cada país, com coisas muito especiais, pequenas joias que vão complementar esse portfólio. Então, além dos vinhos, na sua grande maioria, serem todos orgânicos, né, ou com mínima intervenção, produtores que têm um trabalho de sustentabilidade muito forte, uma preocupação com a nossa preservação ambiental, ainda tem no seu conjunto de qualidades um preço adequado e que tem muito sentido de lugar. Os vinhos precisam ter tipicidade, ou seja, da sua uva, ou da região, ou do estilo. Ele precisa lembrar aquilo que está no rótulo. Senão não faz sentido. Então é uma combinação. E mais do que isso, a Bergman nasceu para fornecer vinhos no Reino Unido para restaurantes. Então nós somos nascidos da restauração. Esse é o principal foco da empresa. Então você vai ter hoje no Brasil, claro, atendimento de off-trade, né, que são todos os canais que não consomem vinho local. Falando de mercearias, estou falando de algumas lojas especializadas, estou falando de algumas redes importantes. Também vai ter isso, mas o grande número dos rótulos que nós temos hoje na casa olham para o restaurante. Olham para aqueles rótulos que vão estar na carta dos melhores restaurantes do Brasil. A gente fala de vinho, vinho já é um mercado super nichado, né? E vocês estão ainda no nicho do nicho, né? Exato. Então, hoje tem mais ou menos 700 importadores no Brasil. Claro que é contar tudo, né? Todo mundo que importou um pallet, importou milhões e milhões de garrafas. Antigamente que tinha bem menos, 50, hoje em dia... Tem muito. Tem muita importação direta também de alguns supermercados. A maior importadora ainda é o Pão de Açúcar, né? Tem bastante isso, mas isso tem mudado um pouco, né? Então, o negócio de importação de vinhos não é só vender rótulo. Né? Tem uma engenharia financeira, um ciclo financeiro muito longo, uma construção de marca, principalmente isso é mais difícil, né, cara? Construção de marca e de entendimento do que é o negócio de gastronomia, que o supermercado não tem. O supermercado ele faz um processo de velocidade de venda. Então, na verdade, ele ganha dinheiro com a velocidade que ele consegue pôr esse produto na mão do seu consumidor, receber esse dinheiro e trabalhar com o financiamento do seu fornecedor. Então, esse spread é onde o supermercado ganha dinheiro. Né? Que não é onde o importador de vinho ganha. Porque o ciclo de venda do produto é muito mais longo. Né? Então, e eles entenderam isso. O custo de armazenagem para o supermercado, se ele vai lá comprar, sei lá, um container de um produto qualquer, esse container vai durar alguns meses ou até ano para ele poder fazer o ciclo de venda completo. E isso para ele é prejuízo.
porque vai ocupar espaço no estoque, vai ficar ali aumentando o seu custo de venda. Então, eles entenderam que isso não é o foco do trabalho deles. E aí voltaram a ter um contato maior com as importadoras. Entrando nessa questão de logística também, qual que é a maior dificuldade, cara, dessa questão da importadora aqui no Brasil? A maior dificuldade de todas, essa loucura do câmbio. Câmbio, né? Câmbio é uma das coisas Muito louco isso, né? das coisas que pesam bastante. A segunda coisa que pesa de forma fundamental é o processo de importação, os custos de importação. Taxa para cá, E aí eu me refiro tanto à parte papelada. logística, né? O custo de transporte, custo de seguro, os financiamentos para você fazer isso, custo de impostos para você nacionalizar o produto. Eu nem comecei a vender, eu já paguei todos os impostos. Para eu tirar o produto da alfândega, colocar no meu estoque, eu já antecipei todos os impostos federais, todos. Isso é louco, né, cara? Ou seja, eu não vendi uma garrafa e eu já paguei todos os impostos daquele produto. E aí eu preciso depois da venda pagar os impostos estaduais. Estaduais. ICMS, tal, depois tem ali IPI e tudo mais. Mas nem vamos entrar nesse mérito, né? Porque cada estado é uma loucura. Você vai para Minas Gerais lá hoje em dia, é proibitivo, temos né? ainda essa figura da ST, da substituição tributária, que ainda é um ponto importante no custo operacional das importadoras. Mas certamente é uma combinação de custo operacional, que está ligado a impostos, a seguro, frete, armazenagem e, claro, variação cambial. Isso, ano passado, por exemplo, a gente tinha uma perspectiva de fechar o ano com em torno de $5, né? Cada real por 5 reais o dólar, e fechou quase 6. Como é que você consegue recuperar isso no preço? Não dá. Então, essa incerteza cambial é muito séria. E agora, com o nosso caríssimo Donald Trump fazendo aquela balbúrdia toda com as tarifas, né, de importação dos Estados Unidos, você bagunçou mais ainda o tabuleiro do negócio internacional do vinho. Porque esse vinho que, se não vai para os Estados Unidos, precisa ir para algum lugar. E aí se cria várias janelas de oportunidade e de pressão. Para quem importa vinho de algum produtor que vende para os Estados Unidos, ele vai querer colocar isso em outro lugar. Então vai vir para cá. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os nossos colegas chilenos, quando tiveram a diminuição de venda para a China. Você vai ver um monte de chileno aqui no Brasil, desde o ano passado, querendo vender mais volume para o Brasil. Então, esse mundo do vinho, ele não está mais, nunca teve, mas hoje menos ainda, regionalizado. É um mundo que tem uma conexão internacional profunda. O que acontece na Borgonha, se choveu demais, teve granizo em Chablis, reflete no preço do restaurante aqui no Brasil. Simples assim. Se tem produção muito menor na Borgonha, o preço no restaurante do Brasil vai mudar. Vai mudar, isso é Então, uma choveu lá, o que tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Então, esse processo de guerra tarifária dos Estados Unidos vai ter consequências muito sérias no mercado internacional do vinho. Em curto prazo aí a gente vai ver muita coisa. Vai ter bastante consequência. Isso, para mim, é claro e transparente. E a gente, se quando eu tenho oportunidade, eu gosto de entender um pouco mais essa questão de mercado, né? Porque, por exemplo, você trabalha numa importadora que é inglesa e tem um perfil de mercado muito parecido com o Brasil. Nunca foi produtor, né? E o Arrebolo teve aqui, acho que ele trabalhou um tempo lá na Berkman, e ele fez esse paralelo, né? Que o mercado brasileiro é um mercado muito parecido com o inglês, só que alguns anos atrasado. É isso aí, isso mesmo. Nós temos uma similaridade com o mercado inglês. Devido às proporções, né? Porque daí já veio os penteiros lá encher o saco. Mas o inglês conhece muito mais de vinho do que o brasileiro. Sempre tem os pentelhos, né, cara? Aí dá vontade de responder com uma educação, assim. Eu queria ter a educação do Zé para responder você, pentelho. O fato é o seguinte, a gente tem que olhar o que realmente nos une. Por exemplo, no Reino Unido é um mercado muito mais consumidor do que produtor de vinhos. Se produz vinho só na parte sul do país, notadamente os espumantes são melhores. Então, eles precisam importar muito mais do que eles consomem de vinho fino. Daí, a capacidade de importação bastante elevada. Só que eles fazem isso
há Séculos. centenas de anos. Centenas de anos. Qual que é a similaridade? Um país que produz pouco vinho fino, consome muito mais, tem diferenças regionais bastante significativas, são um público aberto para novidades, como é o brasileiro, recebe vinho do mundo todo. O que não acontece, por exemplo, na Argentina. A Argentina quase não importa vinho. Chile importa muito pouco, né? Porque são grandes produtores de vinho. Então, o consumo é local. Assim como a Itália, Portugal, se você vai do Alentejo, pede um vinho da Ilha da Madeira, Nem não tem. tem. Não vai Briga ter. com você, hein? Vai ter pouquíssima possibilidade. Tá. E o Brasil tem essa conexão com o Reino Unido. Ou seja, eles enxergaram que o Brasil tem características muito parecidas com o tipo de negócio, só que com algum tempo de delay, algum tempo de atraso. Então eles falaram, olha, a gente pode investir aqui, já tivemos essa experiência, Tem um know-how já já. passamos por esse momento e vamos usar essa experiência para investir no Brasil e conseguir ter um mercado que é muito, muito promissor. Nós temos uma quantidade de população adulta maravilhosa para crescer. Se a gente conseguir colocar um copo de vinho na mão de cada adulto do Brasil, a gente explode de vender. Explode. Simplesmente isso. E por essas características, a Berkman do Reino Unido decidiu investir no Brasil, que eu achei que foi certíssimo, foi um caminho maravilhoso. E eu perguntei por que Brasil e por que não México, né? E aí tinha um brasileiro que trabalhava no Reino Unido, que conhecia o mercado brasileiro, também facilitou. Eu acho que o Brasil é um país mais simpático aos olhos dos ingleses do que o México, então tem algumas questões ali que também acho que facilitaram. Mas fundamentalmente é porque o negócio se viabiliza. Acho que o Brasil tem um poder de consumo, em termos de importação, sim. Importação de vinho, o Brasil é mais importante. Né? Então, tem até dados recentes aí da Ideal BI que nos mostram essa informação. Então, é uma combinação de características regionais, tamanho do mercado e possibilidade de crescimento. Isso, para o investidor, é o que ele quer. É o que ele quer. E está trazendo para o portfólio umas marcas interessantes, né? Nós temos muitas marcas no Reino Unido que estão aqui no Brasil, porém com outras importadoras. A gente acha que é desnecessário fazer esse movimento nesse momento. Então, vamos buscar consolidar a nossa marca, como Berkman, com parceiros que ainda não tem uma acordos comerciais. Que não tem uma presença significativa, mas que tem grande potencial, tem alinhamento com os princípios de trabalho da Berkman, com o que a gente entende de negócio. Tem novidade chegando daqui a pouco de Portugal, tem novidade chegando também daqui a pouco de Itália. A gente tem garimpado ali algumas coisas importantes, que daqui a alguns meses vocês vão ficar sabendo. Então, é um trabalho constante de melhoria do portfólio, de aprimoramento, claro, e muito também olhando para entregar mais e melhor para o consumidor brasileiro, para os nossos parceiros. Boa. E pegando esse delay, assim, vocês têm muito claro, assim, o que é esse delay de mercado do brasileiro com o inglês, assim? Quais são essas características que colocam a gente um passinho atrás do mercado inglês? Do vinho. Cultura do vinho. Cultura do vinho. A gente tem, se você acompanhou a rede social, a gente tem usado uma grande parte do nosso orçamento na educação do vinho na Berkman. E lá a gente chama de Berkman Wine Academy. A gente usa bastante desse recurso para ampliar a cultura do vinho, tanto internamente quanto para os nossos parceiros de negócio. Eu acho que esse é o grande diferencial entre o momento atual do Reino Unido e do Brasil. A população é muito maior, evidente, e a gente precisa realmente incentivar que as pessoas gostem, provem e entendam o que é o vinho, que acho que é um potencial maravilhoso. E o brasileiro tem uma cultura gastronômica maravilhosa. Se você fizer uma comparação com outros países chamados aí desenvolvidos, o Brasil está muito à frente da própria cultura gastronômica inglesa ou da americana. Né? A gente tem características regionais e de qualidade de comida muito, muito importante. Então, o brasileiro é capaz de fazer uma comida regional maravilhosa, mas ainda não consegue fazer as suas harmonizações. Pegar um bom vinho,
para poder casar com essa comida. Isso é verdade, cara. Esse é o ponto mais importante. Porque a gente vai para qualquer lugar aqui do Brasil, você não tem uma comida típica, 2 ou 3, como você vê lá fora. Você tem 20, 30 pratos lugar. típicos em cada lugar, cara. E coisas muito Muito boas. E assim, Boas. totalmente diferente do vizinho. Exatamente. É uma coisa muito louca, né, cara? E eu acho que esse ponto é que falta para nós melhorarmos a nosso resultado do negócio vinho no Brasil. E você vê, mas vem mudando a passos muito lentos, assim, essa questão do consumidor brasileiro. Acho que melhorou bastante. Porque assim, tá aqui em São Paulo é uma realidade meio enganatória, assim, né? Que tipo, te coloca numa. Pô, você vai falar, cara, o Brasil inteiro consome vinho, mas não é, cara. A gente vive aqui na São Paulo, capital, São Paulo, uma bolha meio tem aí complicada, um monopólio do tal. consumo. São Paulo é 50% do vinho do Brasil é consumido aqui, então assim, Sim. é um universo meio paralelo nesse mundo do vinho, né? Eu tenho 2 pontos aí. Primeiro é que ainda São Paulo tem uma liderança em termos de qualidade de serviço. Tá. Não, Ainda isso tem. sem dúvida. Ainda tem uma liderança nesse sentido. Mas eu preciso dizer que tem uma cena gastronômica acontecendo em Goiânia, em Salvador, em Recife, em Maceió, muito interessante. As Muito principais interessante capitais mesmo. ali, né? Essas capitais têm conseguido levar ali alguns restaurantes, um nível de serviço muito, muito bom. Precisamos prestar atenção nisso. E sim, ainda precisamos desenvolver muito mais, muito mais. Mais escolas de gastronomia, mais escolas de vinho, ou pelo menos alcançar essas pessoas. Ainda tem um valor muito alto. Então, mesmo o curso básico de vinhos tem um valor elevado, porque o vinho ainda é um produto de luxo. É. Ainda não é um produto que está na mesa dos brasileiros com facilidade, como é, por exemplo, em Portugal, como é na Espanha. Você vai no supermercado e compra vinhos acessíveis, bem executados, bem feitos, por um preço muito bom. É que faz parte do 5 dia a euros, dia sei lá, ali, né? 5 euros, 6 euros, você compra uma boa garrafa de vinho. Ah, o pessoal lá fala que você tá ostentando se comprar 6 euros. Mas você alcança níveis muito legais. Pô, com muito certeza, bons, cara. né? Você vai pagar aqui no 26 euros, 100 reais, minimamente, aqui, chutando baixo. Então, mais que isso. É. Então, o que acontece? Eu acho que esse é o nosso ponto. É a gente conseguir ter uma capacidade de transformar o vinho em uma bebida mais acessível. Quer seja por uma mudança em legislação, em termos de impostos, quer seja pelo aumento do consumo e aumento da produção local. Eu sou muito favorável a ter uma produção local mais forte. Acho que se a gente conseguir ampliar ali a participação dos produtores brasileiros na mesa dos consumidores, por um preço mais acessível, mais justo, a gente consegue ampliar o mercado como um todo. Não só para o vinho nacional, como o vinho importado também. Essa discussão do mercado de vinho fino para vinhos importados e brasileiros e nacionais é uma discussão inócua. Não, assim, é uma loucura, porque assim, o vinho brasileiro é muito difícil conseguir um preço que um vinho chileno ou um argentino consegue. Tem impostos, volume de produção, dificuldades técnicas, tem muitos senões. Fazer vinho no Brasil também é pra gente muito persistente. Pra maluco. Mas eu acho que não tem outro caminho. Só a indústria de importação de vinho, só as importadoras não darão conta de fazer a transformação da cultura do vinho no Brasil. Acho que um dos grandes pontos aí que pode ajudar muito é a questão do enoturismo. Exatamente. Eu acho que esse é Cara, pipocando a vinícola, tudo quanto é lado aí, com dupla poda ou colheita de inverno. Eu acho que isso, daqui uns 20 anos, 30 anos, a gente vai ver uma mudança muito grande nessa questão do consumidor. Porque você tá dentro de uma vinícola, vivenciar a experiência, entender como que é o processo de fabricação, ou o processo para o vinho ser produzido, cara. Eu acho que isso é a porta de entrada para o consumidor brasileiro. Mas, assim, por mais que as importadoras tenham ali se dedicado é uma quantia muito pequena que vocês conseguem abraçar de B2C, de público final, né? A gente vai falar para um consumidor que já está no mundo do vinho. Ainda mais o teu nicho, que é um nicho já, que já está no do mundo nicho, do né? vinho. Nenhum consumidor que começou ontem vai comprar vinho de R$1.000. Nenhum. Nem eu. Comecei Não vai comprar. Então, assim, ele vai começar com um vinho acessível, vinho que faz sentido para ele arriscar
comprar uma garrafa de 50, de 60 reais e ele começar a tomar gosto por aquilo. Nós temos ainda uma visão muito parcial do que é o mundo do vinho no Brasil, porque ainda nós temos uma concentração de produção, de volume no Rio Grande do Sul, ainda é uma produtor. Então, quando a gente fala de vinhos do Brasil ou Antiga e Bravin, era muito olhando a necessidade do produtor do Sul. E se esquece que os consumidores estão no Brasil todo. Né? Então, eu não sei qual foi o motivo principal do término do Bravin, mas hoje nós temos uma outra entidade lá, que é o pessoal do Vinhos do Brasil, Wines of Brazil, trabalhando aí o contato do mundo exterior. Mas pouco se faz para o Brasil aqui internamente. Então, acho que ainda falta um trabalho consciente, firme, contínuo e perseverante da indústria como um todo para melhorar esse cenário. Aí eu falo dos produtores nacionais, dos importadores, dos governos estaduais, tentar fazer. Eu sei que isso é utopia, né? Mas sim, precisa ser, né? Basta lembrar uma coisa, simples, fato. Quanto o Brasil recebeu de investimento do pessoal dos vinhos de Portugal? Um monte, né, cara? Um monte de dinheiro. Os caras dão incentivo a Deus dará lá, então, né? toda hora você vê uma ação, uma campanha, uma comunicação sendo feita para o consumidor brasileiro. Isso que a gente vê aqui na ponta, fora o que acontece lá, né? Exatamente, para consumir vinhos de Portugal. Seja do Alentejo, dos Vinhos Verdes, do Douro. Toda hora tem alguma ação aqui no Brasil. Portugal, em pouquíssimo tempo, quase ultrapassou a Argentina em termos de volume de venda para o Brasil. A Argentina recuperou um pouco desse percentual, está ali perto dos seus 19%. Portugal está em 16% da importação de vinhos no Brasil, mas quase bateu ali a Argentina. Para você ver a relevância de um trabalho muito bem executado, contínuo. Contínuo. Isso de comunicação para o mercado. Se imagina se a indústria brasileira consiga fazer esse mesmo trabalho internamente. Né? Mas os caras só querem vender em dólar, né, amor? Pelo amor de Deus. Pior do que isso. Eu trabalhei para o grupo de restaurantes aqui de São Paulo, na Grupo Nilo, e eu queria colocar numa das casas, né? Queria colocar vinho brasileiro. E, poxa, eu estou aqui abrindo uma casa nova, e eu queria colocar vinhos feitos no Brasil. Então, eu elenquei vinhos de Santa Catarina, vinhos de São Paulo, vinhos do Rio Grande do Sul, que eu queria pegar ali o melhor que eu achava que tinha de cada região, de cada uva, de cada estilo. Não consegui colocar vinhos paulistas, eu não consegui colocar vinhos no Rio Grande do Sul. Eu não consegui colocar vinhos em Santa Catarina. Por quê? Por vários motivos, né? Mas o mais importante é o produtor lá do Rio Grande ele prefere vender a garrafa no balcão do que fazer um desconto para colocar no mercado aqui de São Paulo. Uma visão muito, muito parcial, para não falar míope. Né? Ou egoísta também. Não, ele entende que não precisa do mercado paulista. Fala, vou vender aqui na porta da minha loja pelo preço cheio, não preciso dar desconto para colocar o produto no restaurante XYZ, não preciso mandar para São Paulo, fica tudo resolvido aqui. Então eu fiquei frustrado. Falei, gente, eu estou no Brasil, atendo um público estrangeiro, quero mostrar produto nacional e eu não consegui colocar. Teve uma vinícola que me falou que não tinha produto para colocar para a gente. Eu estava escolhendo onde colocar os produtos dela. Eu falei, tudo bem, isso eu entendo, mas olha o tamanho do meu grupo aqui. Meu grupo vem de X. É uma questão que a pessoa não tem a mínima noção de branding, né, cara? De como você trabalhar a marca, como você fazer sua marca, né? A marca aqui de São Paulo, não vou falar quem é, mas falou, não, a gente não tem produto para vocês. Não, me vendeu. Legal, hein? Me vendeu. Cara, eu queria ter uma empresa dessa aí qualquer dia. Para receber preço foi uma luta. Renato, foi uma luta. Eu tive que ligar, mandar mensagem. Falei, não é possível, cara. Eu não consigo colocar no meu restaurante, vinho brasileiro. Aí eu queria um rosé de Santa Catarina. Não tinha produção. A produção foi muito boa no ano, depois não tinha no segundo ano. E aí o que tinha disponível lá não era do mesmo padrão de qualidade, uma inconstância. E no Sul não queria fazer negócio. Que beleza. E aí como é que você melhora a cultura do vinho? Isso para mim. Aí eu passei no telefone, falei com duas importadoras, tinha vinho na carta, dali a 3 dias.
Aí a gente entra numa. Assim, eu defendo muito o vinho brasileiro aqui, mas os caras precisam ajudar também, né, galera? Pelo amor de Deus, Precisa, né, cara? precisa sim. Eu sei que tem muita dificuldade, tem bastante empecilho para a produção do vinho brasileiro, seja técnica, financeira ou até mesmo de legislação. Mas se não fizer um esforço adicional, Não muito vai. pouca gente vai continuar comprando vinho nacional. Mas eu acho que agora com esse aumento exponencial de vinícola, alguém vai ter que se mexer. Sejam as novas ou sejam as antigas, porque uma hora vai ter um volume excessivo de vinho no mercado e vai ter que desovar isso aí, né, cara? Olha, já tem vinho sendo feito em Brasília, em Goiânia, A estrutura daquela na vinícola de Brasília Mantiqueira, lá, cara, é incrível, na cara. Mantiqueira do lado paulista, do lado mineiro. Daqui a pouco esse pessoal Põe vai no melhorar a sua produção, Rio vai de conseguir, Janeiro Rio de ali. Janeiro, vai conseguir fazer vinhos de qualidade e eles vão acompanhar parte do mercado paulista, do Rio de Janeiro e até do Centro-Oeste. E aí, quem não se preparou, quem não trabalhou a sua marca, quem não conseguiu Que é investir, o cidadão lá que não. Que vai ficar prefere de vender fora. na porta de casa, né, Vai cara? ficar de fora, entendeu? E aí vai ter que sair correndo e gastar muito mais dinheiro, Pra trabalhar a muito mais marca. tempo Vai ter que para abrir as pernas com recuperar. questão de preço para poder entrar. Vai sangrar, não vai conseguir fazer, não vai conseguir colocar o produto dele no preço que ele poderia lá atrás, ou vai ter que oferecer um desconto maior para poder ocupar esse espaço. Já Então, podia estar posicionado. exato, exatamente, né? Então, isso acontece com grande quantidade de produtores brasileiros ainda. Não enxergam a necessidade do investimento de comunicação e distribuição do vinho em nível nacional. Aí é complicado, né, cara? E pegando um pouco o gancho dessa proposta que tá lá no Senado lá para transformar o vinho em alimento, você acha que vai vingar ou vai morrer como sempre morre? Ah, porque eu votei. Fui lá, votei. Aí 2 dias depois voltei, tinha 50 votos a mais. Eu não sei, cara. Cara, é o seguinte, o mundo do vinho ainda é muito pequeno, tem uma representatividade ainda muito baixa para ter força de fazer movimentar uma lei, fazer movimentar o nosso Congresso. É 0,02% do PIB. Do ponto de vista prático, eu adoraria que isso acontecesse, porque nos permitiria teoricamente, né, uma redução desse preço final para conseguir colocar mais produtos na mão de mais gente. E, em contrapartida, ganharia-se no volume. Então, eu reduzo o preço, reduzo ali o valor unitário do imposto, para que no volume eu consiga, inclusive, arrecadar mais. Isso é uma lógica ótima para imposto, mas que Simples, ninguém consegue colocar isso em simples. prática. Só que a lógica da política, a lógica do convencimento do Congresso é outra. E, de fato, eu já ouço essa história há mais de década. Há mais de Então é por década. isso que eu falo, Eu tipo, mesmo já ouvi, já trabalhei, já falei, já defendi, e não vi na prática acontecer. A gente não pode perder a esperança, não pode deixar de trabalhar, mas eu sou bem cético, bem cético, bem cético, infelizmente. eu também, eu acho que não vai vingar nada. Eu torço como um consumidor, um profissional do universo, mas para mim não vai morrer isso aí. Ninguém vai nem ouvir falar e vai morrer por ali Eu não mesmo. quero dar uma de pessimista, por favor, não é essa a ideia. É realista, né, cara? É É realista, macaco velho, né, bicho? Não dá, né, mas, cara? mas assim, algum fato relevante, alguma força adicional precisa ser feita para que esse quadro mude. Se continuar no mesmo passo, no mesmo tipo de convencimento, no mesmo argumento, não vai virar. Eu também acho. Não vai virar. Eu tô nessa linha aí. Não vamos conseguir mudar. E como que você enxerga o futuro do vinho aqui no Brasil, assim? Aí vamos puxar pro lado mais otimista da coisa, cara. Cara, é o seguinte, o vinho no Brasil ainda é uma descoberta. Ah, Se a gente fizer uma comparação básica com qualquer outro país que já faz vinho aí alguns milênios, vamos falar assim, né? O Brasil está engatinhando, porque nós estamos descobrindo agora alguns territórios, algumas áreas que têm capacidade de produção de vinho. A gente nem sabe ainda todos os lugares que a gente tem tá engatinhando. engatinhando. Então, olhando para isso, olhando para esse cenário internacional e brasileiro, a gente tem um caminho ainda bastante longo para descobrir a tipicidade de um vinho de Brasília, a tipicidade de um vinho de Minas Gerais, de São Paulo,
quais as melhores uvas, né? Se a melhor técnica é de colheita de inverno, ou dupla poda, que se falava anteriormente, agora o correto que eles pedem é colheita de inverno. Se essa técnica serve para todos os lugares ou só para uma parte do território. Né? Então, tem um monte de mapeamento, um monte de trabalho a ser feito de base, de técnica, para que a gente entenda o nosso território. Puxa, agora já faz 10 anos ou 15 anos que a gente faz vinho aqui e tem uma boa qualidade, a cepa tal se adaptou muito bem, consigo usar um clone XYZ, consigo fazer um vinho de estilo mais fresco, mais frutado, ou o estilo mais pesado. A gente não sabe isso ainda. A gente está muito longe desse esquadrinhamento. O que na Mantiqueira, os primeiros vinhos são há 20 anos atrás, né, cara? É muito Então, a pouquinho. gente tinha vinhos com perfil muito diferente, né? Vinhos mais pesados, com uma madeira muito mais presente, vinhos com colheita mais tardia, álcool alto. Ou seja, hoje o mundo do vinho está buscando um frescor, né? Mais complexidade, menos corpo, álcool, né? menos passagem de madeira, álcool mais baixo. Ou seja, tudo que a gente fazia no Brasil, ou aqui em São Paulo, até o final da década passada, não tem nada a ver com o que a gente busca hoje. Não é? Então, essa identidade regional ainda não foi definida, não foi alinhada, né? Como nós já temos em vários lugares do mundo. Você já sabe o que esperar de um vinho do Vale do Uco, já sabe o que esperar de um vinho da Patagônia, ou de um vinho de Rioja, ou de um Borgonha. Você já sabe o que esperar. Você já tem uma estrutura do vinho que te permite comprar um lugar. Sim. A gente nem fala mais de uva, a gente fala de lugar. E o Brasil não alcançou esse nível. A gente tá testando, né, cara? Testando. Então, o potencial aqui é gigante, é enorme. Então, eu vejo com muito bons olhos. Acho que a gente tem uma capacidade aqui gigantesca para encontrar vinhos de alta qualidade. Mas o mundo do vinho é medido em gerações. Né? Então, 20 anos para o mundo do vinho é nada. É nada. É nada. A gente fez a entrevista na Góis lá. O primeiro Cabernet Franc deles lá, o Filosofia. Eles demoraram 16 anos para lançar o primeiro Cabernet Franc. Por questões climáticas e tudo mais. Lançaram o primeiro vinho fino da Góis. No ano seguinte, colocaram tudo para baixo e refizeram todas as videiras para dupla poda. Olha que loucura. Então, assim, 16 anos fazendo investimento, para a hora que sai o primeiro grande vinho, já muda tudo e começa a reinvestir de novo. Você vê como a gente está engatinhando, cara. Por mais que a gente tenha tecnologia, informação e tudo mais, é essa questão de identificar o terroir mesmo, né? Cara? De testar, errar, acertar, né? E entender também essa questão do consumidor que busca esse vinho, né, com essa pegada mais leve, menos alcoólica. Muito vinho branco. Sim, então a gente tem potencial de consumo de vinho branco que é maravilhoso, né? Eu acho o seguinte, fazendo uma comparação muito básica, muito simples. Eu trabalhei numa importadora e a gente tinha vinhos do Douro, que era da Boa Vista. E tinha um consultor, que era uma pessoa que fazia vinhos do Chateau Petrus. E aí essa pessoa, ela ia até o vinhedo, fazia uma avaliação, pegava o vinho daquela parcela, provava todo o processo. E ela dizia para você, olha, então esse vinho dessa parcela aqui tem características assim assada. Para que a gente possa fazer uma boa evolução nesse vinho, ele precisa de uma madeira da floresta tal, com tal tosta, feito pelo tanoeiro tal. Aí ele pegava outra parcela de uma outra uva que tinha características distintas, e ele escolhia uma outra floresta, outra tosta e outra tanoaria. Olha o nível de detalhamento que essa pessoa chegou depois de fazer mais de 40 safras de Petrus. A gente não tem 40 anos de produção de vinho fino de qualidade no Brasil? Não, imagina, tem 20 e poucos. E assim, de qualidade, né? De qualidade internacional e tal. Porque tinha, um ou outro tinha umas exceções assim, ali, volume né? comercial significativo, Sim, não. E aí você pega uma pessoa que trabalhou a vida toda numa vinícola e sabe, provando uva, provando vinho, qual é o tipo de barrica que ele quer para melhorar a evolução daquele vinho. Olha a diferença. Não, outro nível. Né? Aqui a gente compra a barrica muito pelo preço, né? Pelo preço, pela disponibilidade, né? E não chega... só pela origem, ou Estados Unidos, ou França, ou, sei lá, Hungria, não importa.
O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos muito trabalho a ser executado, técnico, de persistência e investimento financeiro, Exato. sem o qual a gente não vai evoluir. Mas tudo isso é positivo. Porque olha que campo maravilhoso. Eu, quando comecei a beber vinho, lá, de verdade mesmo, lá nos anos 90, eu nunca imaginei que Brasília pudesse fazer vinho. Aqui em São Paulo mesmo, ali na São Mantiqueira. Paulo. Nunca imaginei. Falei, isso aqui não dá, é só Rio Grande do Sul. Aqui era só outra vinho de coisa mesa, artesanal. né? Mas hoje tem vinho de qualidade nesses lugares. Não vou falar que todos que eu provei são muito bons, não. É alguns que estão no processo de evolução. A videira é muito nova também, não dá pra... Né? Vinhedo novo, estilo ainda, o lugar está sendo conhecido, portanto, eu vejo como uma grande promessa que já está mostrando alguns frutos, mas que a gente vai ter bons resultados muito em breve. Acho que mais 10 anos temos aí boas coisas para provar. A gente tem uma viticultura aqui paulista, sul de Minas ali, muito jovem. E já tem alguns vinhos, assim, muito legais. Você fala, pô, que legal isso aqui. Imagina como vai estar daqui 10 anos. Eu lembrei agora isso, né, cara? de um pessoal lá do Rio Grande, da Vinícola Garbo. Cara, Eu não gosto de falar muito dos nomes, mas aqui eu posso falar. Um vinho excitante, um vinho legal, com uma comunicação visual bacana, um vinho fresco, com muita fruta, combinações de uvas que não são tão óbvias assim. A gente precisa disso. A gente precisa desse tipo de gente ousado para poder mexer um pouco nessas estruturas. Né? Eu acho que esse é um bom caminho. E assim, você acha que é muito cedo ainda pra gente ter DO, por exemplo, trazendo a Merlot lá pro Rio Grande do Sul? Ou você acha que ali... Não cedo, não cedo. Eu acho que tem algumas regiões que já se mostraram muito propícias para um estilo de vinho ou para um tipo de uva. Por exemplo, estou falando de Pinto Bandeira. Claro que ali Tudo bem. se faz os nossos melhores espumantes. Fechou a regra. Fechou. Aí, com experiência acumulada de décadas. Já pelas uvas que já eram produzidas ali. Eu adoro os vinhos tintos da campanha. Acho que são Uma região também... dos grandes vinhos tintos que o Brasil tem. Da É de lá. campanha, por exemplo. Né? Não se furta em fazer espumantes e brancos, mas eu sei que ali a força são os tintos. Né? Os tintos de mescla, por exemplo. E para essas zonas que estão mais conhecidas, mais experimentadas, eu acho que é uma dimensão natural. Vai acontecer. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, já se fala já dos vinhos de colheita de inverno. Sim. Tem ali a Provin, já tem algumas iniciativas que eu acho que é natural para a proteção da qualidade do vinho, para a valorização. Já estão falsificando o selinho de vinho de inverno, porque é mais caro, porque Exatamente. o brasileiro é foda, né? Então, eu acho que sim, é um bom caminho esse. E quando você compartilha conhecimento, porque essa associação, a IG ou a DO, ela serve para você compartilhar conhecimento e dar um padrão, dar um mínimo de qualidade dos vinhos daquela região. Eu acho isso positivo. Eu acho que deve ser trilhado esse caminho, sim. Com todo rigor, com todo tempo. Uma IG demora mais de 10 anos. Então, sim, tem um tempo para que isso aconteça. Eu acho que esse é um excelente caminho. O que aconteceu em outros países, por exemplo, Champagne, Rioja, Ribeirão do Douro, podemos falar do Douro. Acho que isso garante para o consumidor um estilo, uma origem definida e um padrão também de qualidade. A gente consegue saber que o champanhe, por mais comercial que ele possa ser, ele tem um padrão mínimo de qualidade. Muito bom ali. Que já é legal pra caramba. Altíssimo. Né? Então você já sabe, eu posso comprar um champanhe, não vai ter problema. Sim. Né? Então acho que para o nosso caso, isso é reconhecimento de um padrão mínimo de qualidade. E eu acho que tem que ser feito. E até como um efeito educativo para o consumidor, né? Claro, claro. O consumidor tem que comprar, o produtor, evidente, mas a região. Estou comprando vinhos da região tal. Ninguém hoje fala assim, vai comprar um Pinot Noir lá da... Não, fala um Borgonha. Sim. Borgonha, do produtor tal. Um Chablis, né? Vai falar no Chablis, já sabe. Ele está comprando origem, a história, está comprando... não é mais a uva, é a história daquela região, do produtor e a tipicidade que ele busca naquele vinho. Acho que esse é o caminho. É isso. E, Zé, vamos falar um pouquinho de viagens aí que o mundo do vinho te proporcionou. Fala aí umas viagens legais aí que você... Cara, eu já representei o Brasil numa viagem para a África do Sul. Tô louco pra Fiz parte de uma missão para a África do Sul, isso foi em 19.
Foi muito legal. Participei da Cape Wine. Eu tive contato com vários produtores da África do Sul, produtoras, tem um movimento muito legal lá de produtoras, de mulheres negras fazendo vinho. A gente teve contato com várias delas, e vinhos de qualidade. Me surpreendi positivamente com a qualidade dos vinhos brancos que tem na África do Sul, tanto o Sauvignon Blanc, mas principalmente com o Chenin Blanc. Espetaculares, muito bons. Cultura muito rica. Também tive na Espanha por 2 ocasiões. Uma em missão ali na região de Valdepenhas e outra foi por conta própria, que eu tive na Espanha, por conta do concurso que eu fiz, né? Ganhei lá. Eu tive essa possibilidade de ir para a Espanha logo em seguida. Fui a Portugal para fazer estágio técnico. Fiquei lá 30 dias, quase 30 dias, né? No Minho e no Douro, fazendo vinho, indo para a região do Vinhos Verdes e Douro. Grudadinho. Colado uma na outra. Fui mais uma vez para Portugal para fazer a especialização em vinhos do Porto. Aí depois eu voltei para a Espanha para poder fazer a especialização em vinhos de Jerez. Eu fui também para o Chile, fui para a Argentina. Agora eu volto para a Espanha, vou fazer uma outra viagem agora, também uma missão formal para a feira de vinhos no centro da Espanha. E ainda quero ir para a Oceania, quero ir para outros países da Europa, tenho que ainda ir para a Itália, para a França. Então, essa é uma parte muito legal da nossa profissão. Ainda mais para quem trabalha como eu, uma importadora de vinhos, é necessário você ter contato com os produtores no lugar. E também, para quem dá aulas, né? Uma coisa é eu falar do Chile sem nunca ter pisado no Maipo. Outra bem diferente eu ter ido lá, respirado aquele ar, diferente, né? falado com os produtores, Pegar um solo entendido ali, né, o que é os Andes, entendido o que é o Pacífico, a influência que isso traz. Então, quando você tem um testemunho, né, real do lugar em que você... Fui, por exemplo, para Jerez. É um negócio espetacular. É espetacular. Você vai ver aquele solo de albareza, você pega assim, é um giz, é um negócio branco, é um negócio muito impressionante. Aquelas videiras em vaso, o vinho que acontece ali, se visita as caves, né, visita os lugares de guarda das botas de Jerez, é um negócio espetacular. O cheiro daquilo, você não esquece nunca. Nunca. Então, quando você vai na frente de um grupo de alunos para dar uma aula de Jerez, falar dos estilos, das diferenças, você traz toda aquela emoção, toda aquela experiência vivida na aula. E quando você prova em conjunto, você transforma aquela degustação numa viagem para aquele lugar. Uma imersão completa, né? É espetacular. Então, essa é a parte muito importante para quem trabalha numa importadora ou fazendo aulas de formação, como eu faço, que é estar sempre em contato com os produtores na região de origem deles. Então, eu espero viajar assim que possível para a Oceania, Austrália, Nova Zelândia, quero ir para esses lugares, talvez Tasmânia, mas importante também é França, Itália, ir para alguns países aí do leste europeu, Hungria, Eslovênia. Quero fazer essas viagens, né? Não é uma vez só, são várias viagens. Então, é espetacular. Aí você conhece cultura gastronômica. Para mim é isso aqui. A história das pessoas. Viajar para mim é isso. Né? Eu tive uma experiência muito legal na Espanha. Eu tive com o produtor de Vinhas Muriel, o senhor Javier. Aliás, me acolheu muito bem lá em Rio. Estava lá em Logronho. E aí a gente saiu para jantar, eu, ele e a esposa dele, num restaurante que não tinha nem placa, né? Era amigo dele, lá no sommelier também. Ele pegou algumas garrafas da adega, garrafas inclusive sem rótulo, levou para o restaurante, entregou na mão do sommelier e aí ele falou, olha, não vamos nem pedir um prato, deixa que o sommelier vai nos trazendo porções. E aí apareceu... Tapinhas? Não foi nem tapas, uns pratos, umas porções. Aí apareceu lá um aspargo. Eu falei, pô, aspargo, eu sempre aprendi que aspargo é a pior harmonização possível com o vinho, né? Só que ele é um aspargo recém-colhido, um aspargo branco, que foi preparado com azeite, com sal, e aí só que você partiu o aspargo, ele tinha um sabor totalmente diferente do que a gente encontra aqui agora. E tinha lá um garnacha, né, um vinho tinto,
que o cara sugeriu para aquilo lá. Eu falei, não vai funcionar, na minha cabeça, não vai funcionar. Aí você põe na boca e fala, putz, não é que funciona? E seguiu uma refeição assim, ele colocou um atum gordo, escuro e tal, botou com outro vinho tinto, e tinha um molho para acompanhar, ou seja, você vai testando coisas locais, você fala, pô, Harmonização regional, né? espetacular, né? E aí, não satisfeito, ele pegou vinhos de um colega dele, um colega que fazia vinhos na Ribeira, de mesmo estilo que o dele. Então ele pegou tempranillo e albílio para comparar com o que ele fazia aqui. Então ele estava assim tão imerso naquele mundo do vinho que ele queria saber não se era melhor ou pior, mas o que caracteriza um grande vinho de Ribeira e um grande vinho branco de Rio. Botou os dois para a gente provar ali para acompanhar a comida. Foi um espetáculo. Isso é bom demais. Essa cena me vem à cabeça toda vez que eu penso em harmonização. Né? E aí você tem que provar tudo. Por que não, né? Testa. Tem coisas que a gente sabe que não funciona, que fica ruim, mas tem outras coisas que tem que falar. Eu estou aqui, não vou comer o prato que a pessoa está me oferecendo? Claro, já vai tudo. Tudo. Sem preocupação alguma. É isso. Pô, Du, eu vou dar... Vamos fazer um brinde aqui com esse vinhaço que você trouxe aqui. Queria te agradecer demais. E antes da gente bater o martelo aqui, um presentinho do nosso patrocinador. Opa! A San Vivan. San Vivan. A camiseta. O que foi, produção? Update. Não, parei com os top de música. Não fiz até hoje aqui a playlist e não vou fazer mais. Já foi a playlist. San Vivan. Muito obrigado. Eu vou usar com carinho. Pode abrir aí, fica à vontade. Vamos ver o que vem então aí. Tá bom, vamos ver. O pessoal entra no Instagram lá, faz uma curadoria. Então, aproveitando, o QR Code está na tela aí, acessa lá. sanvivan.com.br, Somcast 15% de desconto. Olha isso aqui, hein? Ah, o pessoal é... Olha isso. Não, olha, tá? Tem aqui uma identificaçãozinha. Vamos ver o que nós temos aqui. Esse é atrás. Van de Bourgogne. Aí as lojinhas clássicas de vinho. Coisa linda, hein? Show de bola. Gostei. Muito obrigado. E usando com carinho. É isso aí. E aproveitando também, acessa aí no QR Code Incâneva Charcutaria Classe A do nosso amigo Hugo. O QR Code está na tela. Tem o link também na descrição do vídeo para acessar o Instagram e o site deles. Fala lá com o Hugo que vocês vão ser muito bem atendidos. Zé, cara, obrigado demais pela participação. Boa. A gente tá muito feliz de ter você aqui. É uma referência aí nesse universo do vinho. Para mim é uma satisfação imensa ter você aqui. E, pô, mais aí uma vida longa nesse universo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês, poder falar com toda a sua audiência. E se eu puder dar a mensagem final, fica à vontade. Queria inspirar e trazer mais pessoas para o mundo do vinho, para o mundo da sommelier, se encantaram com essa diversidade no mundo do vinho, com essa possibilidade de se formar como profissional, ter contato com as pessoas. Eu decidi fazer isso porque eu queria participar da vida das pessoas nos momentos de confraternização, de compensação, de alegria e restauração, né? E compartilhar emoções. Então, acho que isso é o grande valor do mundo do vinho. Tudo aquilo que está em torno da taça, né? Saúde, Zé. Obrigado, gente.